Estamos aqui no Shopping Paulista, em São Paulo, para um evento muito especial, o lançamento do livro da jornalista Joyce Hasselman, o livro Delatores. Eu e o meu querido médico jornalista, o Seu Lemos, para fazer parte dessa reportagem que muito nos honra e que é importantíssima para o nosso país. Todo mundo sabe como a Joyce é combativa, é bem informada e vem trazendo muito conhecimento na área política a todo o povo brasileiro. Ao Seu, muito boa noite. Vamos para esse grande evento, né? Boa noite, Alexandre Neder e telespectadores e também amigos ouvintes da Educadora Jovem Pan de Piracicaba. Estamos aqui no lançamento de mais um livro da Joyce Hasselman, que é o Delatores, onde ela relata realmente histórias pregressas da delação. Ela foi buscar atrás, inclusive, do início do mensalão. É um trabalho árduo que Joyce vem fazendo. E hoje nós aguardamos a presença dela, são 7 horas, 19 horas e 15 minutos nesse momento. Ela deve estar saindo lá da Jovem Pan, que também é próximo aqui ao Shopping Paulista. Nós estamos aqui na Livraria Saraiva, onde ela fará uma tarde de autógrafos. Aguardamos também os dois jornalistas que fazem dupla com ela nos Pingos nos Is, na Jovem Pan, o Cláudio Tognoli e o Felipe Moura Brasil. Os dois importantíssimos também. Mas aguardamos ansiosamente a presença da Joyce Hasselman nesse momento. E nós vamos checar também se vem alguma liderança, autoridade política para esse evento que com certeza vai reunir um grande número de pessoas. Aliás, já está reunindo logo no comecinho da noite, finalzão da tarde de quinta-feira, dia 5 de outubro. Né? Vamos mostrar aqui, Renan, dá um close aqui no livro. Delatores, olha aqui, em primeira mão. Olha só, gente, que coisa linda, olha só. Quinta-feira, o pessoal saiu do trabalho, dia de ralação, quase final de semana. Tem gente que tá aqui desde as 5 da tarde. Eu também saí do trabalho, né, gente? Tava lá apresentando os Pingos nos Is, trabalhadora desse Brasil, levando a verdade aí pra você. E tá o pessoal todo aqui, muito bacana. Jovem Pan Piracicaba, aqui, com beijo pra vocês, obrigada gente, obrigada. Jovem Pan também aqui de São Paulo, Jovem Pan de São Paulo, vamos lá. TV Regional de Piracicaba também. Vamos lá. Com você, gostaria de parabenizar, já estou com o seu livro, Delatores, olha lá, telespectadores, juntamente com Joyce, essa pessoa que merece todo o nosso respeito. Digo como médico jornalista e o primeiro médico jornalista a cancelar a revista Veja, a partir daquele papelão que ocorreu. Então, já deixei registrado, inclusive com o colega Augusto Nunes, na época, com a testemunha de Alexandre Neder. Um grande abraço, Joyce. Muito obrigada. Zoe linda, obrigada, gente. Obrigada pelo carinho. Muitas pessoas seguiram essa trilha, né? Acabaram cancelando aí a assinatura à época da revista, mas eu fico muito feliz com o carinho de vocês, eu fico feliz por vocês estarem aqui, vocês saíram de Piracicaba, estão aqui comigo, então um beijo para vocês, acompanhem sempre. Eu tenho dito assim, que a gente não pode desistir do nosso Brasil, e não desistir do Brasil é não desistir da política. Então, aqui tem a história dos delatores, as boas e as ruins, os malandros e aqueles que realmente ajudaram o Brasil. Então vale a pena, é um livro-reportagem. Não, antes. Bem antes, tem até o Hermes Magnum, que é o pré, não é nem um delator, né? É um pré-colaborador, passando por Youssef, etc. O nosso Tutinha lá do Jovem Pan de Piracicaba pede um abraço ao Jairinho Matos. Jairinho Matos, um beijo pra você, viu? O Tutinha falou o seguinte: ô Joyce, eu vou lá também, né? Aquele jeitinho do Tutinha, eu falei, vai ter que vir, viu, Tutinha? Nada de preguiça. Obrigada, Jairinho, obrigada a todos vocês. Olha, o pessoal tá aqui em peso, o pessoal da Jovem Pan tá aqui, o Daniel cobrindo desde um pouco mais cedo. E eu conto com vocês o tempo todo. E me chama lá pra fazer um bem bolado em Piracicaba. Com certeza. Parabéns pelo trabalho e pela luta. Obrigada, gente. Obrigada a todos.
Força-tarefa da Lava Jato garante aquilo que a gente sabia. Os recibos são falsos. Os recibos apresentados pela defesa do Lula são ideologicamente falsos. Estou aqui com o Kim Kataguiri e ele vai fazer algum pronunciamento, umas palavras interessantes, já pensando em 2018. Você é um grande articulador político, você sempre presente nas manifestações. Eu gostaria a sua palavra a respeito do que você prevê para 2018, tendo em vista todas as articulações que estão ocorrendo no Congresso Nacional. Cara, eu acho que antes de tudo, a gente tem a oportunidade única de mudar completamente tanto o Congresso Nacional como o Palácio do Planalto. Agora, isso tem que ser bem utilizado, né? Não é para sempre que vai durar essa onda mais liberal, essa onda mais conservadora, essa coisa acaba. O pêndulo ideológico vai para a direção contrária. E por isso que a gente tem de aproveitar agora para promover essa mudança, tanto na esplanada dos ministérios, como lá dentro do Congresso Nacional, que é quem vai aprovar as reformas aí que o país está precisando. O Temer começou a fazer alguma coisinha ali, mas de fato o que realmente importa tem de vir do próximo presidente da República. Então minha previsão é o seguinte: ano que vem é um ano decisivo para os próximos 20 anos do país, é um ano de transição, é um ano em que acabou a polarização PT e PSDB e novas forças políticas estão surgindo. E é um ano em que a sociedade civil não organizada está começando a ter voz. O cidadão médio está começando a ter voz e ele precisa demonstrar isso na urna sem ter aquela imbecilidade de demonizar a política e falar: nenhum político presta, vou votar nulo, vou votar branco, porque se você não gosta de política, já dizia Platão, você vai ser governado por quem gosta. Exatamente. Dentro do movimento, o que você vislumbra? Qual candidato? Você poderia dizer alguns candidatos? O que é? A presidência da República. Hoje, o que está mais alinhado com os nossos ideias é o João Dória. João Dória. João Dória, sem dúvida. Agora, pode ser que surja outro até lá. E tem muito tempo, ainda tem um ano antes da eleição. Essa declaração que João Dória deu ontem, falando a respeito que não deveríamos pensar na prisão de Lula. Sou absolutamente contra. Eu também sou. Eu acho. O que será que aconteceu com o nosso Dória? Eu acho assim, que ele está com medo de que o Lula vá preso e se transforme num mito, numa lenda. Eu não acho que isso vai acontecer. Já não aconteceu. Eu não acho que isso vai funcionar. Eu acho que o que o Dória tem medo é aquele discurso de que impediram ele se candidatar, ia vencer, só não venceu porque foi preso. Eu não tenho medo desse discurso. Eu acho que tem que ser preso mesmo, o mais rápido possível, porque causa muito estrago, muito dano ao país. E, acredito eu, deve ser julgado em segunda instância ainda esse ano. Exato. Eu te acompanho nos primórdios do YouTube, lá quando você é jovem. Você está com quantos anos agora? Tô com 21. 21. Você com 18 já estava lá, 17. Estava lá, 17, comecei com 17. Já estava lá falando, e muito bem. O que você acha do movimento fazer um encontro com o Dória e mostrar para ele alguns rumos? Parece que ele está meio perdido com essa assessoria. Essa declaração de ontem foi extremamente infeliz. Eu acho ótimo. Eu assim, acho que principalmente no Você setor... como líder, eu tô falando. Com certeza. Eu acho que principalmente no setor de segurança pública, que é um ponto que ele... É claro, ele é prefeito e o prefeito não é responsável pela segurança pública, mas ainda assim ele é uma figura nacional que tem de se posicionar em relação a isso, né? A lei penal e processual penal também interfere nos municípios, também interfere nos prefeitos. Então acho que é um dos principais pontos que a gente tem de pegar essa rigidez em relação à segurança pública, que é urgente e mais, um discurso também mais incisivo e mais bem posicionado. Exato. Né? Infelizmente tem ranço de PSDB no João Dória. Isso. Parabéns, Kim, pela sua avaliação. Fico muito feliz. Você falou para a TV R, programa Néder Especial, um programa há 18 anos em Piracicaba, e falou também para a Educadora Jovem Pan Piracicaba. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado aí para todo mundo que ouviu e tamo junto, né? Tamo lutando sempre. Um grande abraço. Olha, eu e o Alceu vamos conversar com o jornalista Felipe Moura Brasil num momento importante, o lançamento de uma obra da nossa Joyce Hasselman, que com certeza vai trazer uma qualidade maior de compreensão, de entendimento. Prazer em encontrá-lo aqui, Felipe. Prazer é meu, é importante esse evento, esse livro aí sobre os delatores. Eu ainda não li, né? Vou comprar o meu hoje, pegar ali o autógrafo da minha parceira de programa Os Pingos nos Is, segunda a sexta na Jovem Pan, às 18 horas, e que conta aí um pouco da história das delações premiadas, que tem sido muito importante para revelar o que aconteceu no Brasil nos últimos anos, né? Principalmente aí durante esses 14 anos de governo petista, e através da Lava Jato é que a gente está reconstruindo a verdadeira história recente da política brasileira, da política criminal brasileira.
Pois é, e a delação, que sempre foi vista de maneira pejorativa pelas pessoas, acabou sendo a salvação do Brasil, né, Felipe? É verdade, né? Teve até aquele discurso do Marcelo Debrecht antes dele fazer a delação premiada, dizendo que ele não aconselharia nem as filhas, né, a caguetar os amigos. Mas é importante, a Lava Jato fez um bom trabalho para botar bandido contra bandido. E é assim que as informações verdadeiras aparecem e eles querem os benefícios também para serem soltos e estão contando. Também vários deles não tiveram a proteção talvez que esperavam, né, dos políticos com os quais eles eram associados e acabam revelando as informações sobre eles. É importante para o Brasil saber, evidentemente sempre com a importância das investigações a partir das delações premiadas para comprovar aquilo que os delatores estão dizendo. É o seu. Felipe, um prazer estar ao seu lado, te acompanho há muitos anos, sou seu fã, como colega, sou médico, jornalista, acompanho a sua ascensão. Eu gostaria que você falasse, nós estamos aqui no lançamento, é óbvio, do Delatores, da Joyce, sua colega de Jovem Pan. Primeiramente eu parabenizo pelas suas colocações importantes no Antagonista. A gente consegue ver muito bem os blogs, as suas colocações no blog do Antagonista quando você participa. A minha pergunta é para aquele que acompanha o Felipe Moura Brasil. Felipe Moura Brasil, meus queridos telespectadores, foi o único jornalista brasileiro a comentar a respeito da ascensão e vitória de Trump. É verdade. E eu gostaria que você falasse a respeito da questão dos jornais nossos, né? Que omitiram, porque eles fazem aquela cópia deslavada e esqueceram do interior dos Estados Unidos. Enfim, você... eu até comentei isso no programa de hoje, do qual estou chegando agora, né? Só comi ali um sanduíche com meu parceiro Cláudio Tonholi antes da gente passar aqui no lançamento, porque o Obama está dando palestra no Brasil. E aí ele fez uma piadinha ali sobre como a Fox News, por exemplo, a emissora de TV a cabo nos Estados Unidos, é diferente do New York Times, e como ele só lê o New York Times, que é mais alinhado ao Partido Democrata, que é o partido do Barack Obama. E o que acontece é que a imprensa brasileira, de um modo geral, ela só traduz a imprensa de esquerda, alinhada com o Partido Democrata dos Estados Unidos. Então a população brasileira não tem a menor dimensão do que é o debate público nos Estados Unidos, que é muito mais completo do que as informações que chegam aqui. Então aqui muitas vezes chega só a mentira, a manipulação, e lá você tem, principalmente no rádio, conservadores, eles dominam muito mais o rádio do que a imprensa propriamente dita, né, os jornais, e redes de televisão como a CNN, a MSNBC também são dominadas pela esquerda. Você tem um pouco da Fox News mais conservadora junto com o rádio, mas essa parte do rádio e da Fox não chegam aqui no Brasil e nem os colunistas conservadores que a gente acompanha. Então eu acompanho o debate público americano na sua inteireza. Evidentemente não quer dizer que os conservadores estejam sempre certos, a esquerda esteja sempre errada, mas a gente faz aquele conflito, vê o que é fato verificável, o que é opinião, narrativa, e fica ali se atendo aos fatos, né? E o que aconteceu durante a campanha eleitoral americana foi muito emblemático disso tudo, porque a imprensa brasileira caiu em toda a narrativa da militância esquerdista da imprensa americana e repetiu aquela bobajada, acreditando que a Hillary Clinton ia vencer, e eu estava lá me atendo aos fatos, né? Sabendo que a população americana não interpretava tudo que o Trump falava com todos aqueles preconceitos e predisposições dos jornalistas de esquerda traduzidos no Brasil. Meus amigos telespectadores do Néder Especial da TVR, um dado importantíssimo: Felipe Moura Brasil é o maior influenciador político pelo Twitter. E eu gostaria que você falasse sobre o mínimo. Está esgotado? E os esquerdistas da nossa grande imprensa não divulgaram. Então, eu sou o idealizador e organizador do best-seller do Olavo de Carvalho, O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser Idiota. Foi lançado 4 anos atrás, saiu essa semana a lista de mais vendidos até da própria editora Record. Ele é o segundo, perde só para um lançamento, depois de 4 anos. Então ele foi um fenômeno editorial muito grande, que superou todas as expectativas. A minha expectativa era alta, né? Mas ele realmente foi um sucesso estrondoso. E o que era muito engraçado é que ele aparecia nas listas dos mais vendidos dos jornais, mas os jornalistas não falavam sobre ele. E aí eu ficava lá na internet implicando com os jornalistas: vem cá, não vão falar disso não? Quer dizer, podem esconder no jornal, mas não vão conseguir esconder daquele cantinho que é a lista dos livros mais vendidos. E foi muito importante porque deu uma base intelectual até para o movimento que surgiu depois nas ruas, do impeachment da Dilma, porque as pessoas conseguiram
compreender ali a história recente do Brasil e essa ocupação de espaços nos centros disseminadores de ideia da sociedade, principalmente nas escolas, nas universidades, na mídia, no show business, no mercado editorial, que levou a essa hegemonia esquerdista que propiciou a ascensão do PT ao poder, porque sem você controlar a cultura, dificilmente você consegue obter o poder político. E foi isso que eles fizeram, se infiltrando nesses meios durante muitos anos. E até quando a gente vê outro pessoal agora querendo resolver tudo da noite para o dia, a gente avisa que, olha, é um trabalho demorado. Eles fizeram esse trabalho bastante demorado. E a gente precisa fazer também refutando as mentiras que eles contam. Eu acho que você, ao compilar as obras do Olavo de Carvalho, realmente impulsionou grande parte desse pessoal todo que se conscientizou e foi às ruas. A questão através do livro. Exatamente. Eles também levavam o livro, tiravam fotos. Tiravam fotos, Olavo tem razão, aquelas placas todas. Eu agradeço muitíssimo, sei que você está vindo do trabalho dos Pingos nos Is. E Piracicaba estará assistindo você e aguardamos você lá pela nossa cidade, quem sabe fazendo uma palestra. Um abraço a você. Estamos aí sempre, é um prazer. Pessoal de Piracicaba, um grande abraço. Podemos articular isso, inclusive. Os Pingos nos Is. Para você comparecer. Tá bom? Certamente, eu sou bastante acessível, pode me mandar a mensagem que a gente combina. Um abraço, Felipe. Muito obrigado. Um abraço, tchau, tchau. Olha, aqui ao lado de um dos grandes nomes do jornalismo investigativo brasileiro, Cláudio Tognoli, do Pingos nos Is da Jovem Pan e com uma carreira profissional realmente esplêndida. Prazer primeiro conhecê-lo pessoalmente num momento importante, que é uma obra aí da Joyce que vai acrescentar bastante para o conhecimento dessa fase do Brasil, né, Cláudio? O Napoleão Bonaparte costumava falar que dos delatores só se aproveita a delação, e aí ele mandava fuzilar. Ainda bem que a gente superou essa fase, e hoje, se você pegar a filosofia de um processo penal, em que você tem o corpo de delito, que é o conjunto de elementos sensíveis, que é prova material, matéria, prova circunstancial, pessoas. Os delatores da Lava Jato, eles têm dado provas materiais e circunstanciais. Colocam circunstantes, pessoas que participaram dos ilícitos, e têm dado muitas provas materiais dos ilícitos. Então, de forma que seria impossível passar o Brasil a limpo se não fosse os delatores. Por isso que o livro da Joyce é importante, porque ele coroa o momento em que esses atores, os delatores, estão passando o Brasil a limpo. Como é que você avalia os reflexos disso para o ano que vem, numa nova eleição? Eu acho que os reflexos, por falar em delatores, eles estão totalmente condicionados à delação que o Antônio Palocci está para fazer. Eu tenho informação, e quem me deu essa informação foi o senador Delcídio do Amaral, de quem eu faço a biografia. Ele conta que num dia 15 de março, ele fez uma carta de desfiliação do PT e no mesmo dia foi homologada a delação premiada dele. Quando o Palocci, na semana passada, fez a carta de desfiliação do PT, o Delcídio me falou, ele já homologou a delação. Como o Palocci é o garganta profunda que mais abalou Lula, eu acho que os destinos da eleição vão estar indissolvivelmente condicionados à delação do Palocci. É aí que a coisa vai realmente esclarecer e definir. A gente também, há depoimentos de 3 delatores da Odebrecht que falam que o Alckmin teria recebido 10,7 milhões da Odebrecht entre 2010 e 2014 via o seu cunhado. Isso ainda vai avançar. Levando em conta que o Michel Temer telefonou nessa segunda-feira para o Alckmin, enquanto os tucanos estão divididos com relação ao Temer, você vê o Temer falando com o Alckmin, então já ele é um potencial candidato. Eu acho que essas delações podem também alterar o esquema das coisas. Tá vendo só como é que é? O seu dilema. Meus caros telespectadores da TVR, do programa Néder Especial,
da FM Jovem Pan Piracicaba. Um prazer estar ao lado do colega jornalista, uspiano, professor. A primeira pergunta: como é que essa pressão da esquerda da USP, que nós sabemos, como é que você sente como um professor? Isso eu gostaria sempre de saber. Bom, depois eu dou aula na USP, eu sou livre docente, né? Há 23 anos. Quando eu fiz a biografia do Lobão, e depois eu fiz os 2 livros do Romeu Tuma Júnior, contra o governo petista, eu passei lentamente a ser taxado de direita. Quando eu anunciei que eu estava fazendo e terminei uma biografia do Danilo Gentili, eu passei a ser chamado de extrema direita. E até foi montada uma comissão do machismo contra a minha pessoa. Por outro lado, quando eu ataco o Bolsonaro nos Pingos nos Is, uma parcela expressiva dos ouvintes me chama de comunista e de extrema esquerda. Então, o Brasil está tão bipolarizado que em cada lugar onde eu ponho o pé, eu sou chamado de uma coisa. Acho que isso é prova que eu estou no caminho certo. E falta de cultura política também, né? De quem faz isso. Porque eu fui muito enxovalhado, eu ainda não tinha voltado para a Jovem Pan, quando em janeiro eu divulguei a tomografia da Dona Marisa, em vídeo e áudio, e atestei que ela iria morrer. E eu divulguei a tomografia 1 hora depois que ela foi internada. Mesmo tendo divulgado isso, eu não fui xingado pelas esquerdas como eu sou xingado pelos bolsonaristas. Então, está tão bipolarizado o país que as pessoas pensam muito radicalmente assim: se não está do meu lado, é meu inimigo. Vamos falar de uma coisa mais leve. O lançamento do seu 19º livro. Eu não falei isso para ninguém e eu vou falar para você. Estou meio investigativo, hein? O meu 19º livro vai ser lançado dia 7 de novembro. Eu me juntei com um procurador que descobriu o PCC e ele me deu 200 horas de gravações de membros do PCC à Justiça, e eu fiquei de 13 de janeiro para cá estudando essas gravações, e o livro vai se chamar Laços de Sangue, a história secreta do PCC. Em primeira mão para Piracicaba, hein? Sim, a história secreta do PCC, escrito com o procurador Márcio Sérgio Cristino. Eu tenho mantido sigilo, porque o PCC vai ficar muito bravo com o que vai ler lá. Bom, Tonholi, gostaria de comentar agora. Você escreveu Assassinato de Reputações, sucesso maravilhoso, espetacular. Mas gostaria que você comentasse sobre a máfia do Dendê. Tá. Acho que é muito interessante. Lembrou bem, ninguém lembra disso. Foi assim, corria o ano de 98... e eu era tido como o repórter mais processado do Brasil. Eu tinha 140 processos. Aí o finado Sérgio de Souza, diretor da Caros Amigos, falou: eu vou fazer uma capa com você. E fez uma capa comigo, e nessa capa ele colocou uma história que eu contava, como o Caetano e o Gil demitiam das redações jornalistas que iam contra o que eles queriam. Na época eu apelidei isso de máfia do Dendê, que acho que acabou sendo coroada quando o Gilberto Gil vira ministro da Cultura do Lula, e ultimamente por todas as movimentações feitas pela Paula Lavigne e pelo próprio Caetano, que continuam perpetuando a máfia do Dendê. Tonholi, só tenho palavras para agradecer. Passo aqui para Alexandre Neder para a conclusão. Muito obrigado. Para concluir, Cláudio, eu queria só rapidamente trazer aí uma abordagem com você. A gente não esperava ver tanta gente presa nesse país. Hoje, de novo, foi para a cadeia o Carlos Arthur Nussmann. Até anos atrás, isso era uma coisa impossível. Temos o Cabral, que é a maior prova de um político aí desmascarado no momento, né?
muitas coisas sendo reveladas, muito ainda sendo por ser revelado, muita coisa vai ser revelada no decorrer da história dos próximos tempos. Com relação a Celso Daniel, tem mais coisas que você acha que a gente ainda vai trazer de debate por mais revelações que virão? Sim. O Celso Daniel, quem encontrou o corpo dele foi o Romeu Tuma Júnior. E no livro Assassinato de Reputações 1, a gente conta os detalhes de como o Celso Daniel foi encontrado, etc, etc. Eu e o Tuma, nós assinamos já contrato para que o filme A Morte de Celso Daniel seja filmado. Ele vai ser filmado, vai ser distribuído em 2019. E em 2018, por ocasião da feitura do roteiro, nós vamos voltar a reinvestigar. Muita coisa vai surgir. Um grande abraço e aguardamos você em Piracicaba. Vamos combinar. Com todo prazer, será uma honra. Obrigado.